Eu espero de verdade. Tá fazendo um barulho ali de carro, eu não sei se tá aparecendo aqui, mas vocês não sabem o quanto que eu tô feliz. Vou ter conseguido fazer essa gambiarra. Isso daqui é um fone de ouvido. Chega, o bichinho já tá amarelado. Eu não tenho microfone, né? Como vocês bem já perceberam para eu estar usando isso aqui. Mas é a gambiarra que a gente tem para agora e eu acho que vai funcionar super bem. Vamos ver. Peço desculpas desde já. Eu percebi que os áudios dos vídeos antigos eram muito ruins. Tinha até o último vídeo, eu acho que foi o último vídeo, tinha um passarinho simplesmente gritando. Então, para quem ouve de fone de ouvido, ouve até mesmo na televisão, no celular, fica muito barulhento. Sejam bem-vindas, bem-vindos mais uma vez. Quanto tempo, né? Quanto tempo! Já estamos já no final de janeiro e o último vídeo foi em outubro. Mas eu tenho meus motivos, mas desde já eu já peço perdão. Perdão. Porque eu disse que eu ia ser mais constante, pelo menos uma vez por semana, né? Eu ia postar um vídeo. Mas é exatamente sobre as coisas que aconteceram nesse meio tempo que eu quero falar com você, mulher. Desde já, deixa um curtir nesse vídeo, se inscreve e comenta. Esse daqui é um lugar que eu quero fazer para que a gente possa compartilhar nossos momentos, né? Orar umas pelas outras e ser como um ambiente seguro, sabe? Para eu falar das minhas coisas, o que eu tenho aprendido, como um diário, não sei, mas algo assim, sabe, que eu tenho aprendido no Senhor. Então, quando eu vejo assim essa interação de vocês comigo, eu me sinto muito mais alegre e feliz de responder, de compartilhar. E quem sabe a gente, dependendo do que a gente conversar nos comentários, pode ser feito um vídeo mais lá na frente sobre o assunto. E é isso. Esse tempo que eu passei de novembro e dezembro sem fazer nenhuma postagem no YouTube, foi um tempo que eu passei por momentos complicados de saúde. Não foi nada assim de eu ir para urgência ou para emergência e ficar lá internada e tudo mais, não. Em novembro foi um problema que eu tive nas costas. Parecia muito uma hérnia de disco, mas eu criei e eu disse para o Senhor, não aceito, eu não aceito. Porque quando eu era mais nova eu tive um diagnóstico de hérnia de disco. Foi antes de eu me converter, se eu não me engano foi em 2014, converti em 2016 e em 2014 eu tive esse diagnóstico e eu tinha crises de vez em quando, a ponto de eu não conseguir nem me levantar da cama. E foi muito parecido o que eu tive em novembro. Eu fui curada, depois que eu me converti, umas amigas oraram por mim e eu fui curada daquilo. No mesmo dia eu cheguei em casa sem dor. Disse para minha mãe, eu não vou tomar os remédios. Tá? Não vou tomar esses remédios, eu joguei o remédio no lixo, porque eu realmente tive uma convicção interior de que o Senhor realmente tinha me curado e eu não estava mais sentindo dor nenhuma, eu estava em uma crise. E claro, eu falo isso não dizendo que se você orou por algo, você deve deixar de tomar remédio e tudo mais, mas eu realmente parei porque eu criei no meu coração que o Espírito Santo tinha falado comigo e que ele tinha me curado. Então, eu não tomei os remédios, eu realmente nunca mais tive essa crise e quando eu fui fazer novos exames, eu não tive mais nenhum diagnóstico de hérnia de disco. Em novembro eu tive um problema muito parecido, eram as mesmas coisas, eu não conseguia levantar da cama sozinha. E para quem não sabe, eu sou casada há pouco mais de um ano e um mês. E então somos praticamente recém-casados, né? Tenho 28 anos, isso daqui é só para as íntimas, tá bom? A idade. E por ser casada, eu estava dependendo do meu esposo praticamente 90% do meu dia. Em dados momentos ele tinha que me ajudar a me levantar, ele que cozinhava muitas vezes, ou até mesmo tinha que fazer as coisas de casa. E eu estava muito angustiada porque a casa estava ficando suja, nós temos um gatinho e às vezes acontece de um xixi, um cocô ser no lugar errado. Tinha muita roupa já ficando para lavar e o meu esposo trabalha e enfim,
vinha essas coisas de eu piorar e melhorar. Na primeira semana eu piorei muito, meu esposo tinha ficado doente, eu ajudei ele, fazia as coisas em casa e eu piorei, ele melhorou e ele me ajudou depois. Ele tinha ficado com alguma virose, né? E toda semana acontecia isso, eu ia melhorando, aí eu fazia um movimento, me travava de tal forma que eu falava, meu Deus, eu preciso aprender com isso, né? No final do mês eu tomei um remédio injetável, eu estava tomando anti-inflamatórios, eu estava tomando relaxantes musculares, estava colocando emplasto de salompas, tudo que eu podia eu fazia e nada melhorava. E foi quando eu orei para o Senhor e aí eu também fui tomar um injetável na farmácia e graças a Deus eu melhorei. Só que logo depois que eu melhorei, no início de dezembro eu tive uma gripe que desencadeou uma sinusite. E tudo bem, sinusite a gente consegue tratar, a gente usa remédios e tudo mais, mas eu fiquei tão chateada porque eu tinha acabado de vir de uma crise de coluna e eu já tinha ficado com uma sinusite forte. Não foi qualquer sinusite, a ponto de até me deitar na cama, minha cabeça parecia que ia explodir. Para quem já teve sinusite sabe que, nossa, fica uma dor muito grande nessa região e é horrível, horrível. E eu queria poder cuidar da minha casa e eu não estava conseguindo porque eu estava dá um cansaço que a gente não sabe de onde vem. Fui melhorar já lá pro final do mês de dezembro, porque ainda no Natal eu ainda estava me sentindo mal, minha pressão baixou no dia de Natal lá na casa da minha mãe, enfim. Falando tudo isso, que Camila, tá, tu falou tudo mais, tu ficou sem por causa de doença e tudo mais, que bom que tu tá melhor, não sei o que, não sei o que lá. Depois disso eu perguntei pro Senhor, o que tu quer que eu aprenda com tudo isso? Por que eu passei por tudo isso? E claro, o Senhor, ele não deve, não nos deve respostas, mas ele nos dá, porque ele é um Deus de intimidade, né? Eu percebi que Deus, ele estava me mostrando o meu coração. Depois que a mulher casa, que ela vai ter a casinha dela, que é só ela e o maridinho dela, a gente aprende muitas coisas. Eu acredito que as casadas aqui podem dizer isso. A gente, apesar de saber cuidar de uma casa algumas vezes, ou até mesmo não, a gente aprende e a gente percebe o quanto que uma casa demanda tempo e trabalho para ficar organizada, para ficar limpa. Não a ponto de nós sermos aquelas mulheres que, meu Deus, não pode ter um pó de poeira, um pelo no chão, que eu vou ficar maluca. Não, não é nesse sentido, mas de manter realmente a casa organizada. E nesses momentos eu pensar, Senhor, quando eu tiver um filho, será que eu vou aguentar? Não parece que eu vou aguentar. Não sei, mas se o Senhor me criou para isso, glória a Deus. Creio que eu vou conseguir no momento certo, mas o Senhor tem me ensinado. E eu me peguei percebendo o quanto que eu estava murmurando por estar fazendo as coisas de casa. Não que o meu esposo não me ajude, pelo contrário, ele me ajuda muito, mas no sentido de murmurar quando eu acordava e acabava que tinha louça na pia, eu ficava... Ou então tinha que fazer comida e lavar louça e tirar o cocô do gato e lavar roupa e tá chovendo, a roupa não vai secar e tinha que passar roupa e o banheiro tá sujo e o ventilador tá empoeirado, tanta coisa. E nós, mulheres, se a gente não tiver cuidado, a gente fica ansiosa e não consegue lidar mentalmente com isso. Mas é importante a gente entender que nem tudo precisa ser feito agora. Que tal simplificar? O que é mais necessário agora? Não tem comida? Vou fazer. Depois eu lavo a louça. Tem roupa ainda para vestir? Não tem? O que está faltando? É camisa? Então vou lavar as camisas, pelo menos 2, entendeu? Rápido ali. Ou então joga na máquina. Não sei como é a realidade de cada uma. Então quando eu me peguei doente, que eu não conseguia fazer mais nada, pensava, Senhor, como eu queria poder estar cuidando da minha casa, como eu queria poder estar fazendo as coisas e eu só fico na cama porque eu não tenho forças, eu não consigo, tá?
foi pesado. Realmente esses meses foram pesados, mas Deus me ajudou. Eu não consigo, Senhor. Eu queria que o Senhor me ajudasse. Me ajuda, por favor. E aí, em outros momentos, eu me encontrava pedindo perdão para Deus por ter murmurado tanto. Como é bom poder lavar uma louça na casa que o Senhor me deu, com as louças que o Senhor me presenteou, porque realmente o meu casamento foi o gato subindo. O Senhor proveu em todas as áreas, todas as coisas para mim e para o meu esposo. Quando esse tempo passou, no começo de janeiro, eu vinha pensando sobre isso e o quanto que, quem sabe, tantas mulheres acabam passando por isso, sabe? Às vezes a gente não tem noção do quanto o Senhor já nos abençoou, do quanto o Senhor já nos deu. A gente se compara na internet com a realidade de outras pessoas, que tudo está tudo muito bonito, a casa parece estar tudo tão muito cheirosa, mas a câmera ela não mostra a poeira que tem aqui, sabe, nesse batente. A câmera não mostra essa mesa que está com pegada de gato e suja. E eu posso chegar aqui muito bem feliz e alegre, dizendo, ai, eu tô tão feliz e tudo mais e tal. E aí quando a câmera desliga, tem uma pilha de louça para eu lavar ali na cozinha e tem comida para fazer e eu murmurar. É muito fácil na internet a gente vir com uma aparência de que está tudo bem, mas na verdade não está tudo bem. E tudo bem não está tudo bem. O que não pode a gente permanecer assim. E o Senhor nos dá a oportunidade de a gente se arrepender todos os dias, porque a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Então, minha amiga, o que eu quero dizer com tudo isso é que Ele te abençoa, Ele te guarda, Ele te provê todas as coisas, Ele te ama, Ele quer te ver sorrir, Ele te dá muitos motivos no dia para que você seja alegre, para que você seja feliz. Hoje, escolha não murmurar. Lembra de onde o Senhor te tirou. Lembra que eu tenho certeza que se você caminha com Deus há pelo menos alguns meses, Ele já fez o melhor que Ele poderia ter feito para você, que é te trazer vida, entregar o seu filho para que você tivesse vida, vida plena, vida alegre, vida feliz. E eu fiz algo que eu quero deixar para você, como uma ideia. Pega um caderno, pega um papel, um bloco de notas no celular e todos os dias, durante 30 dias, foi isso que eu fiz. Nessa época que eu fiquei doente, porque eu estou lendo um devocional que ele fala para fazer isso. Todos os dias, durante 30 dias, anota um motivo de alegria que aconteceu no seu dia. Ganhei um chocolate. Hoje eu estava sem vontade de ir para academia e eu fui. Inclusive, eu comecei a academia, tá? Porque eu percebi que eu preciso cuidar do meu corpo, me alimentar melhor. E tá difícil. Estou me esforçando. Então, quero deixar essa tarefinha de casa para você. Não é uma tarefa de casa, na verdade, né? Depois de uma semana, você reler e perceber, nossa, eu realmente tenho motivos para estar feliz. Porque é muito fácil a gente encontrar motivos para estar triste, para estar chateado, para estar estressado. Tá bom? Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tem que chegar lá.